Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Calcula Aí. Sou o professor Luiz Eduardo Santos e iremos trabalhar agora com o conceito de máximo divisor comum. Desde já eu já peço a você aí que deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar este trabalho que tem sido feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, para que aqueles que amam a matemática, aqueles que têm dificuldades também para aprender, para que nós possamos aprender de uma forma bem sucinta, bem explicada, bem resumida. Vamos lá, vamos primeiro contextualizar máximo divisor comum. Digamos que um posto de gasolina ele recebe frequentemente dois tipos de combustíveis, álcool e gasolina. E que nesta semana a distribuidora levou até o posto 1.200 litros de gasolina e 800 litros de álcool. O que é que o dono do posto de gasolina deseja fazer? Ele deseja armazenar todo esse combustível em recipientes que contenham a maior quantidade possível de combustível, para gastar poucos galões e para que também não haja o desperdício, galões com muito combustível e galões com pouco combustível. Então, nesse caso, o que nós iremos fazer é encontrar um número que seja o maior possível e que consiga dividir 1.200 e 800 ao mesmo tempo. Então, o que é que nós iremos fazer? Para encontrar o máximo divisor comum, nós podemos fazer uma fatoração, como nós fazemos com o MMC. Só que essa fatoração ela será feita de uma forma diferente. Nós iremos fazer as divisões sucessivas, por a fatoração pelos números primos, só que nós só iremos dividir quando for possível dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, vamos dar aqui início à nossa fatoração. 1.200 e 800 são números pares, então eu posso dividir por 2 sem problema nenhum. Vai ficar aqui metade 600 e metade 400. Quando eu dividir por 2 mais uma vez, não haverá dificuldade, 300 e 200. Vou dividir por 2 mais uma vez, vou encontrar 100 e metade aqui 150. Ainda continuam pares. Vou dividir por 2 mais uma vez. Aqui vai ficar 50 e aqui 75. Se eu continuar dividindo por 2, eu só vou contemplar o 50. O 75 não é par, então eu não posso dividir por 2. Se eu aumentar aqui para 3, eu vou conseguir dividir o 75, mas não vou conseguir dividir o 50. Então vamos pegar o 5. 50, quando eu divido por 5, dá 10. E 75, se eu dividir por 5, vai dar 15. 15. Eu posso dividir por 5 mais uma vez. Aqui eu vou encontrar 2 e aqui eu vou encontrar 3. Agora eu vou parar porque eu não vou encontrar mais nenhum número que consiga dividir os dois. Quando isso ocorre, a gente para a fatoração. 5 vezes 5, 25. 25 duas vezes 50. 50 duas vezes 100. 100 duas vezes 200. E 200 duas vezes dá 400. Então, esse número que eu encontrei, 400, ele é o maior divisor, é o maior número que consegue dividir o 1.200 e o 800 ao mesmo tempo. Ou seja, esse dono do posto de gasolina, ele terá que dividir esses dois combustíveis em galões que tenham capacidade para 400 litros. E aí fica a pergunta, professor, e quantos galões serão necessários? A resposta também já está aqui. Se eu tenho 1.200 litros de gasolina e eu vou dividir em galões de 400, quando eu divido 1.200 por 400, eu vou encontrar 3 galões de gasolina. 800, se eu dividir em 2 galões de 400, eu vou encontrar 2 galões de álcool, certo? Então, no final aqui, o que nós vamos encontrar é que nós teremos cada galão
terá capacidade para 400 litros. E nós teremos a gasolina, vai ser 3 galões, vai encher 3 galões. E o álcool vai encher 2 galões. Então a questão ela poderia perguntar algo do tipo: quantos galões de gasolina eu terei? Qual a diferença entre galões de álcool e gasolina? Quantos litros vai caber? Qual é a capacidade máxima do reservatório? Então muitas perguntas podem ser feitas, mas contextualizando a questão é essa. O MDC é o maior número que consegue dividir 2 ou mais números ao mesmo tempo. Vamos agora resolver questões envolvendo este assunto. Questão de máximo divisor comum. O enunciado diz assim: uma escola recebeu 120 livros de matemática, 180 livros de geografia e 300 livros de história, e pretende arrumá-los separados por disciplina em prateleiras com a maior quantidade possível de livros. Quantas prateleiras serão necessárias? Quando eu leio uma questão como essa, como é que eu vou identificar que a questão é de máximo divisor comum? Existem algumas expressões que já nos levam a acreditar que é máximo divisor comum, como a expressão maior quantidade possível, ou maior comprimento possível, dependendo da questão, ou sem que haja desperdício. Então, nós iremos encontrar pelo MDC, pelo máximo divisor comum, a solução para esta questão. Uma outra coisa que é importante é saber como esses livros serão separados. Então, a questão ela já diz que os livros serão separados por disciplina. O que é que isso tem a ver? Muito. Como os livros serão separados por disciplina, então cada prateleira vai ter livros só de matemática, só de história ou só de geografia. Os livros não serão misturados. Então, o máximo divisor comum vai me dar a quantidade de livros. Será a quantidade de livros o máximo divisor comum, certo? Isso porque os livros serão arrumados por disciplina, separados. Então, vamos encontrar o máximo divisor comum de 120, 30, 300, né, no caso, e 180. A ordem aqui não vai interferir. Vamos procurar um número que divida os 3. 2. Eu vou ter metade é 60, metade 150, metade 90. Vou dividir por 2 novamente. Metade é 30, metade 75, metade 45. Opa! Eu não posso mais colocar 2 porque apareceram 2 números ímpares. Posso tentar dividir por 3? Acredito que sim. Aqui, 30 por 3 eu vou encontrar 10, 75 por 3 eu vou encontrar 25 e 45 por 3 eu vou encontrar 15. Posso continuar dividindo por 3, o 10 não permite, nem o 25 permite. Vamos dividir por 5. Aqui vai dar 2, que é 2 vezes 5. Esse por 5 dá 5 e esse por 5 dá 3. O máximo divisor comum vai ficar 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Lembrando que o máximo divisor comum vai me dar a quantidade de livros. Isso quer dizer que cada prateleira dessa escola ou dessa biblioteca terá 60 livros. Aí a pergunta: quantas prateleiras serão necessárias? A questão quer saber isso. A resposta está justamente nesses números que aparecem aqui no final. Vamos pensar assim. São 120 livros de matemática. Como eu vou colocar 60 livros em cada prateleira, 120 dividido por 60, eu vou ter 2 prateleiras com livros de matemática. Se eu tenho 300 livros de história e vou separá-los em 60, em grupos de 60, então eu vou ter 5 prateleiras com livros de história.
E geografia são 180 livros. Se eu for dividir em grupos de 60, eu vou ter 3 prateleiras com livros de geografia. Então, somando, eu vou precisar de 10 prateleiras. Lembrando mais uma vez que 60 é o número de livros porque os livros foram separados por disciplina, certo? Nós iremos resolver agora um outro caso diferente, onde o MDC agora não será mais a quantidade de elementos. Fique conosco. Vamos lá, mais uma questão de máximo divisor comum. Trabalhamos a questão com os livros, agora iremos trabalhar uma questão com flores. Uma floricultura recebeu 80 cravos, 320 rosas e 240 margaridas. Pretende montar buquês contendo as 3 flores com a maior quantidade possível. Quantas rosas terá cada buquê? Uma questão bem parecida com a última. Existe aqui a expressão maior quantidade possível, o que nos leva a crer que isso aqui é máximo divisor comum. Já é certeza de que é máximo divisor comum. A única diferença que existe entre a questão anterior e esta é que as flores agora, montar buquês contendo as 3 flores. Então, cada buquê vai conter nele as 3 flores. Ou seja, nós iremos montar coleções com as flores misturadas. Lembre-se que no livro, na questão dos livros, os livros foram separados por disciplina. Dessa vez, não. As flores formarão buquês e os buquês terão a variedade de flores. Então, vamos encontrar o MDC de 80, 320 e 240, da mesma forma que nós resolvemos a questão anterior, a dos livros. Vamos encontrar qual é o maior número que divide 80, 320 e 240. Eu divido por 2. Vou encontrar 40 e metade desse é 160, metade de 240 é 120. São pares, eu divido por 2, vou encontrar metade é 20, metade é 80, metade é 60. Opa, todos são pares ainda, divido por 2. Metade é 30, metade é 40, metade é 10. Todos pares, divido por 2 de novo. Metade é 5, metade é 20, metade é 15. Opa, não posso mais dividir por 2 porque só o 20 divide. Não posso dividir por 3 porque só o 15 divide. Mas eu posso dividir por 5, que aqui fica 3, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Não tem mais nenhum número que consiga dividir todos. Então eu paro por aqui. Sempre de baixo para cima, porque fica mais fácil. 5 vezes 2, 10. 2 vezes é 20, que 2 vezes dá 40, que 2 vezes dá 80. No caso de 80 agora, eu poderia pensar assim, 80 é a quantidade de flores. Não. 80 é a quantidade de coleções, certo? Então, no caso aqui, o nosso MDC será o número de buquês. Professor, por que não é a quantidade de flores? Porque já foi dito aqui anteriormente que os buquês terão as 3 flores. Eu estou formando coleções. Então, para que as coleções fiquem iguais, bem distribuídas, o máximo divisor comum vai ser a quantidade de coleções. Então, eu terei 80 buquês. E como é que serão esses buquês? Eu tenho 80 cravos. Se eu dividir em 80 buquês, cada buquê vai ter um cravo. Se eu tenho 320 rosas e vou dividir em 80 buquês, 320 dividido por 80 dá 4 rosas em cada buquê. E se eu tenho 240 margaridas e eu vou dividir em 80 buquês, eu vou ter 3 margaridas em cada buquê. E é justamente a resposta que nós encontramos aqui, ó. Onde a divisão parou, aqui é a resposta. Aí depois de ter feito tudo isso aqui, eu tenho que voltar para a questão e saber o que é que eles estão pedindo. Aqui vem a pergunta, ó. Quantas rosas terá cada buquê?
O número que corresponde às rosas não é o 320, que corresponde a 4. Então, cada buquê terá 4 rosas. Então, mais uma vez, eu peço a você, se inscreva aí no nosso canal, dê aí o seu like, faça o seu comentário, mande a sua questão para que nós possamos responder. E é isso. Vamos prosseguir. Matemática, ela é uma ciência exata, mas dá muito gosto de estudar. E para aqueles que têm dificuldade, compartilhem, convidem seus amigos para participarem também deste projeto, aprendendo matemática de uma forma bem simples, direta, sem enrolação. Até a próxima. Fiquem com Deus.